Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a Ana Carolina Inácio Rodrigues, ela que é assistente social judiciária e ex-secretária de assistência social do município de Batatais. Ana, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Joana, eu que agradeço. Obrigada. Vamos lá, vamos saber um pouquinho mais do seu trabalho. Qual a diferença entre assistente social e serviço social? Ah, sim. Joana, na verdade, o serviço social, ele é uma profissão que surgiu no Brasil na década de 1930, inicialmente muito ligada à Igreja Católica. Naquele momento de 1930, a industrialização no Brasil ela estava em expansão. Então, as desigualdades sociais começaram a aparecer mais, principalmente nas grandes cidades. Então, surgiu aí o serviço social como uma profissão, inicialmente com o objetivo aí de estar junto com o governo para controlar aí, e ajudar nesses problemas sociais que começaram a serem escancarados na época da industrialização, o serviço social. Certo. E aí, ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 80, a profissão ela se encontra no local onde ela está hoje, uma profissão destinada a ser a favor da classe trabalhadora, a favor das parcelas mais vulneráveis da sociedade, então as crianças, os adolescentes, os idosos, as minorias, as pessoas com deficiência. E o assistente social, ele é o profissional fruto da profissão. Então, é uma coisa tá dentro da outra mesmo. O assistente social, ele é o profissional que atua na profissão do serviço social. O serviço social. É uma junção, acaba sendo, né? Sim. Como é feito o trabalho da assistente social e seus desafios? Sim. O assistente social, então, como eu disse, ele tem essa função, né, de estar a favor aí das minorias, da classe trabalhadora, da população mais vulnerável, nos espaços que ele ocupa. E que espaços são esses? A área da assistência social, a área da saúde, aí nos hospitais, nas UBSs, no CAPS, na assistência social, como eu já disse, através dos CRAS, dos CREAS, das entidades de assistência social, que nós temos muitas no município. O assistente social está inserido aí na área de políticas de habitação, na área do judiciário, nas empresas, nas áreas de recursos humanos, né? E o grande desafio é ser esse profissional que fica no centro dessa tensão. Porque o mundo que a gente vive, o sistema que nós vivemos, ele é um sistema capitalista. Nós temos aí uma parcela de uma população elite, dona dos meios de produção, que a gente diz, então, a classe de industriais, donos de fábricas, donos de indústrias, donos de comércios, enfim, governantes das instituições. E nós temos a população atendida, a população usuária desse serviço. Então, estar no meio como uma ponte entre esses dois pontos que têm interesses diferentes é um desafio. É um desafio. Acredito muito que seja, né? Quais são as áreas de atuação do assistente social e os problemas enfrentados no município de Batatais? Sim. Então, as áreas, como a gente estava dizendo, elas são várias, né? Então, a área da assistência social, da saúde, da habitação, no judiciário, da previdência social, várias áreas. A área que a minha experiência foi maior, que eu tenho uma experiência maior, eu tenho já de atuação no município de Batatais, um total de 10 anos. Eu vim trabalhar em Batatais em 2012, na área da assistência social. E estou agora há 1 ano na área do judiciário, na área social. Total de 10 anos na área social de Batatais. Os desafios em Batatais, na área social, eles são
Vários, né? Nós temos uma questão de emprego que a população precisa, né? Uma questão que precisava ser olhada, né? Nós temos uma população com muita dificuldade de emprego, principalmente uma população mais jovem que tenta aí uma primeira inserção no mercado de trabalho. Né? Então, fazer com que tenhamos mais emprego para a população é um desafio. Temos áreas no município muito vulneráveis, como as áreas dos conjuntos habitacionais, como as áreas dos bairros do Giacomo Rampin, do Altino Arantes, por exemplo, né, com um volume altíssimo de crianças e adolescentes. E isso a gente vê, e várias vezes estive em visitas nos conjuntos habitacionais, no período aí da tarde, você a céu aberto ali, você vê o volume de crianças ali nos pátios dos conjuntos, né? O mesmo acontece na Giacomo Rampin. Estive esses dias lá numa visita, fiquei impressionada da quantidade de crianças e adolescentes na rua. Então, o desafio de levar para esses locais mais vulneráveis projetos para essas crianças e adolescentes, principalmente ligados ao esporte, temos esse desafio. Então, o que eu vejo hoje de mais urgente na área social, essa questão do emprego e renda para a população, essa questão de projetos efetivos nesses territórios mais vulneráveis, principalmente conjuntos habitacionais, dentre outros, né, que nós temos, mas eu vejo isso hoje como na área social muito, muito necessário e urgente. Bem colocado, né? Qual a diferença entre o CRAS e o CREAS? O CRAS e o CREAS, eles são equipamentos, unidades de atendimento dentro da política de assistência social, né? Então, os CRAS, no município, a gente conta em Batatais hoje com 3 CRAS, da Vila Lídia, Jardim Santa Luísa e Vila Cruzeiro. E eles têm um papel, assim como as UBSs na política de saúde, de ser a porta de entrada para a pessoa que precisa do serviço de assistência. Né? Então, o CRAS tem esse papel de ser a porta de entrada. Então, para a pessoa que está com uma necessidade básica, por exemplo, de benefícios, né, para receber ou ser orientado sobre como se inserir num benefício Bolsa Família, uma questão de cestas de alimentos, que hoje a gente ainda tem esse atendimento nos CRAS, para ser encaminhado para serviços, como serviços para crianças e adolescentes que a DEPAB executa, serviços de entidades que executam de proteção básica. De proteção básica, nos CRAS, a gente tem mais a questão da DEPAB, né? Então, esse atendimento de porta de entrada. Existe lá assistentes sociais, psicólogos para fazer esse atendimento. O CREAS, ele é um equipamento quando a gente já tem algum agravamento da situação da família ou do indivíduo, e ele passou a ter algum direito seu violado. Como, por exemplo, uma criança que está sendo vítima de violência, um idoso que está sendo vítima de abandono, de negligência, pessoa que em situação de rua, também é um público do CREAS. Né? Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Então, CRAS, porta de entrada, quando as situações ainda não estão tão graves. CREAS, quando já há uma situação de violação de direito. Certo, você já vem falando. Quais são os programas sociais do CRAS? O CRAS, ele tem um atendimento, ele tem um programa, ele executa o PAIF, que é um programa de atendimento integral à família. Né? E ele visa, a grosso modo, ser um suporte, ser um apoio para a população que ele tem ao entorno, que a população possa ser acolhida, possa levar as suas necessidades, possa receber orientação e encaminhamento para um serviço que precisa, né? Que o profissional possa também identificar quais famílias precisam receber visitas domiciliares, por exemplo, que é muito importante. Então, é um papel mesmo de proteção
proteção social, um local que as pessoas possam se sentir protegidas para buscar seus direitos, buscar suas necessidades. Certo. É o papel. E o CREAS também é um papel de proteção, mas como a gente já tem casos mais graves lá, casos já de violação de direitos, violências, abandonos, a equipe lá trabalha mais ainda, além da proteção, na defesa dos direitos. A equipe do CREAS já tem uma articulação maior com o judiciário, com o Ministério Público, porque a equipe do CREAS constantemente é chamada a precisar a entrar na defesa, porque aí nós já estamos falando de pessoas com direitos violados. Certo. Bem colocado, né? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Sim. Qual que é a função, o que que faz, o que que tem. E é importante dizer o seguinte, o CRAS e o CREAS, eles são, por lei, a porta de entrada para vagas que as entidades, para serviços que as entidades executam recebendo recurso público. Então, por exemplo, serviços que a APAE executa recebendo recursos públicos, né? Então, tem os serviços lá para idosos, para pessoas com deficiências. Quem encaminha as vagas por lei é o CREAS. Então, a pessoa que deseja ser inserido naquele serviço de assistência deve procurar o CREAS. O serviço para crianças e adolescentes da ADEPAB, um serviço excelente de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes. Quem executa? O CRAS. Então, para ter a vaga, procurar o CRAS. Então, para vagas nos serviços das entidades também. Também, né? Na sua visão, quais serão as dificuldades no pós-pandemia? O pós-pandemia, ele está muito difícil, nós estamos ainda vivendo esse pós-pandemia, né? E na parte social, o que eu consegui ver na minha experiência, e aí na época da pandemia eu estava como secretária de assistência, então a gente esteve muito próximo da população, né? A gente viu, assim, o quanto que a questão do emprego, novamente, né? Quantas pessoas perderam emprego. Então, o Brasil, infelizmente, por mais que alguns acreditem que estava indo bem, esteja indo bem, a gente sabe que a população em si sente ainda muita dificuldade de se recolocar com a questão do trabalho, ainda nesse pós-pandemia, né? Acho que principalmente isso, no social, esse restabelecimento do emprego e renda no pós-pandemia. Eu penso que ainda está muito difícil para as pessoas. A questão emocional das pessoas também. Muito isolamento, né? A gente teve muitos idosos que acabaram ficando isolados. As pessoas sentiram muito essa fragilização aí dos vínculos no pandemia. Então, acho que são um dos pontos que a gente pode citar como dificuldades no pós-pandemia na área social, né? Certo. Qual a importância de estimular e garantir o amplo acesso da população à justiça? É muito importante, Joana, porque muitas pessoas, e isso no fórum, né, eu vejo agora assim com muita clareza, já via antes na assistência, mas agora vejo também, o quanto que muitas pessoas não têm conhecimento de seus direitos, né? O quanto muitas vezes as pessoas estão sofrendo situações de injustiça, não sabem que têm o direito ao acesso à justiça gratuita, por exemplo. Então, existe o atendimento à Defensoria Pública, né, os advogados aí gratuitos que atendem pela OAB. Então, é muito importante que a população saiba que podem procurar se orientar, saber dos seus direitos, buscar uma assistência de um advogado na defesa de uma causa que precise, de forma gratuita e muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, é muito importante que a população saiba que, em caso de necessidade, procure a OAB, procure se informar, que muitas e muitas vezes ela vai estar encaixada para ter uma assistência judiciária gratuita, né? Certo. E dentro do Poder Judiciário, na área social, né? Quais são os casos que mais aparecem? Joana, então, na área social, aí na vara ali criminal
de família, que é na área da infância e juventude, que é onde a gente atua, né? Muitos casos de questão de disputa de guarda, né? Então, a gente tendo que intervir em muitos casos de disputa de guarda, dificuldades na comunicação ali no acordo sobre visitas, pais separados, né? Casos também envolvendo idosos, que a gente é chamado também a atuar. Agora, chama muita a minha atenção a quantidade e a dificuldade desses casos de disputa de guarda, né? O quanto que é difícil quando o ex-casal não consegue entrar em acordos, leva aquelas mágoas, aquelas brigas para a criança e o adolescente, e muitas vezes, na enorme maioria das vezes, de forma velada, né? Então, muitas vezes a gente percebe ali a criança sofrendo, os pais fazendo uma guerra velada para essa situação de visitas, de guarda, e uma dificuldade de não deixa ir na festinha, inventa uma desculpa, não deixa ir no passeio, inventa uma desculpa, briga, não conversa. Então, essa dificuldade de ex-casais lidarem com a separação quando há crianças envolvidas é o que mais se vê, o que eu mais vejo hoje nessa área social, no Poder Judiciário em Batatais. E é muito triste, porque quem sofre as crianças, né? E mesmo quando não há aquelas brigas escancaradas, mesmo quando não há, os silêncios, os ditos não ditos, aqueles joguinhos no cotidiano da criança, aquilo por si já é muito prejudicial. Então, isso é uma questão muito séria que a gente tem na parte social, sim, né, dentro do Poder Judiciário, na nossa atuação enquanto assistente social. Imagino, né? Porque realmente quem paga, né, o pato acaba sendo as crianças, né? Sim. O filho, né, que não quer ver o pai e a mãe separado. E tem todo esse... E acompanha todo esse processo, né, na família. Acompanha esse processo, e aí ocorre a separação, eles vão ainda para esse segundo round, que é ficar aí anos a fio nessas disputas para a convivência com a criança, descontando mágoas passadas nessa situação da convivência com a criança. Então, isso hoje é o que mais se observa como uma demanda existente. Acho que na maioria dos lugares, mas em Batatais é muito grande. É muito grande. É uma triste realidade, né? Uma triste realidade. Mas é isso. Como trabalhadora da área social, como que você está vendo o resultado das eleições? Joana, eu estou feliz, né, por ter acontecido a eleição do presidente Lula, que nesse momento, na minha visão, para a área social, representa uma vitória, né? No governo do presidente Bolsonaro, a área, por exemplo, da assistência social, ela sofreu cortes quase que de 100% dos recursos federais. Certo. Então, ocorreram aí muitas dificuldades para a área da assistência social, área da assistência social como um todo, dar conta de manter os serviços que possui com entidades por conta desse corte do governo federal, que foi fato, né? O corte. Então, em contrapartida, foi no governo do presidente Lula, lá em 2009 adiante, que a área da assistência social, por exemplo, foi estruturada. Então, para o social, este governo representa inegavelmente uma vitória. Porque a gente estava tendo um governo que estava cortando recursos de uma forma brusca, cortando recursos para serviços fundamentais de assistência social, que é executado com entidades, enquanto este governo que ganhou foi o governo que estruturou a área social. Então, inegavelmente, é uma vitória, né? Certo. E há também, neste governo, do presidente Lula que ganhou,
inegavelmente, também um projeto que visa uma maior igualdade social. Certo. Então, é uma vitória. Agora, ao mesmo tempo que vejo nesse ponto aí e fiquei satisfeita, vejo com muita preocupação tudo que está acontecendo, esses protestos antidemocráticos, não aceitando os resultados, né? Grupos que comandam esses protestos nitidamente com intenções autoritárias, complicadíssimas, para não falar outra coisa, né? Uhum. E a gente vê também o quê? Que é o que também está me chocando. Esse grande número de apoiadores, de insatisfeitos, são pessoas também que estão desesperançadas, estiveram também, que ficaram desesperançadas em algum momento também com acontecimentos que foram fato pelo governo do PT. Aconteceram coisas muito sérias, de corrupção mesmo. Então, não dá para falar também que todo esse pessoal que está aderindo a esse movimento maior, que é um movimento maior difícil, que eu não concordo, movimento, neste momento, inclusive, de golpe de Estado, mas há uma parcela grande de pessoas que foram abarcadas simplesmente por um sentimento de desesperança. Também, né? Então, eu penso que isso vai precisar ser olhado também pelo atual presidente, e que bom que ele tem esse olhar, já teve um discurso de conciliação, de união, porque vai ter que ser por aí, né? Vai ter que ser por aí a coisa, não tem jeito, vai ter que ser pela união, vai ter que ser para olhar que sentimento é esse, que sentimento de desamparo é esse, que está fazendo tantas pessoas migrarem para um movimento que é, inclusive hoje, um movimento de golpe, um movimento que em alguns lugares chegaram a fazer gestos nazistas, meu Deus do céu. O que está acontecendo com essas pessoas que estão migrando para isso daí? Então, isso é uma grande preocupação também. Sem dúvida. É bem preocupante, né? Não tem nem o que falar, né? Mas é isso. Ana, eu só tenho que te agradecer. Foi uma entrevista super esclarecedora. Que bom. Foi muito bom te receber. E passa seus contatos para o pessoal tá te conhecendo mais o seu trabalho, né? Ah, sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente na TV Batatais, aqui no seu programa, Joana. E meus contatos, bom, tem o Instagram, né? Meu Instagram é @anacaroli_Inácio. Tenho também o Facebook, né? Ana Carolina Inácio Rodrigues, meu Facebook. E que bom ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco da área social, que é uma área que eu amo, né? Igual eu disse, aqui no município já estou atuando há 10 anos, estive na assistência social, agora no judiciário, mas na área social. E acho que é importante a gente ter esses espaços para bater papo, para falar um pouco sempre bem-vindo dessa área tão importante para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do país. Bem relevante, né? Você que está nos assistindo, continue com as nossas programações pelo Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado pela sua audiência. Estamos comemorando. Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado. Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade.
Bar e Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16 3662 1825. Fale com o César. É a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro. Fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16 3662 1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade. Real Supermercados, completo para você. A Espanha é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Quando se falar em vidros em Batatais e região, a melhor e que te dá toda a retaguarda é Roberto Vidros. Na sua casa, no seu escritório, enfim, na sua construção em geral, só pode ser Roberto Vidros. Fazendo o seu trabalho nas grandes e pequenas construções. Só aqui em Roberto Vidros você tem os melhores serviços com vidro no mercado. Varanda, box, janelas, espelhos, portas e tudo mais com excelência, qualidade e garantia. Não fique esperando. Peça um orçamento já pelo fone 16 3761 1711 e no zap 16 991 18 40 55. Venha para Roberto Vidros. A facilidade para você fazer a sua construção é com Canadá Materiais para Construção. Qualidade, segurança, tudo para a sua reforma ou construção. Tintas, portas, janelas, batentes, materiais elétricos, tijolos e ferramentas em geral, do básico ao acabamento. Canadá Materiais para Construção, tudo para a sua construção. Atendimento dos proprietários Fernando e Cássia, contando ainda com o Juninho e a Débora. Canadá Materiais para Construção, fica na Avenida Professor Doutor José Reinaldo Lazzarini, 119, Batatais, São Paulo, no Jardim Canadá. E o zap 16 99279 3036. Canadá Materiais para Construção.